Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje a gente vai ver sobre o jovem que seguia Jesus logo quando Jesus foi preso e estava sendo levado para o Sinédrio, que está no capítulo 14, versículos 51 e 52. Lá está escrito assim: Seguia um jovem, coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Meus irmãos, esse texto aqui gera bastante especulação. Muitos tentam descobrir a identidade desse jovem, falam que era o próprio evangelista aqui, Marcos, se colocando na história como relato em primeira pessoa, ou alguém de posses que era um lençol de linho, que tinha conexão com sacerdotes, ou que sabia o que estava acontecendo. Mas tudo isso aqui não passa de especulação, aqui provavelmente é apenas um jovem que acordou, ou ficou sabendo de alguma maneira, porque toda aquela comoção, eram muitas pessoas que estavam lá para aprender a Jesus Cristo. Colocar um número normal lá dos quartos do templo, dos romanos, estaria cerca de 1.000 pessoas que estavam lá aprendendo e levando Jesus Cristo para o Sinédrio. E esse jovem então foi seguir, vai ver o que estava acontecendo. Na pressa, provavelmente ele saiu somente com lençol. Em algum momento pensaram que ele tinha uma conexão, que era um discípulo de Jesus Cristo e lançaram a mão dele. Então ele fugiu pela sua vida, abandonou o lençol, largou e saiu correndo desnudo. E creio eu que o motivo desse texto estar aqui é para complementar o que está no versículo 50, falando que todos deixaram a Jesus Cristo, todos fugiram, que Jesus Cristo foi completamente abandonado nesta hora. Mas para meditar com vocês um pouco nesse tema de fugir desnudo, eu quero ver outro texto que fala sobre a visitação de Deus ao seu povo, a visitação em juízo, trazendo juízo agora, não esse falso juízo aqui contra Jesus Cristo, esse tribunal que estava sendo armado contra o nosso Cristo para matá-lo injustamente. Mas Deus fala em Amós capítulo 2, no finalzinho, fala sobre quando Deus estava visitando ali a Moabe, a Jerusalém, aos de Israel também, trazendo juízo. E no final ele fala, 14 em diante, fala que de nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. Ou seja, ninguém conseguirá escapar, nem largando o lençol e saindo correndo pela sua vida. Ninguém pode escapar de Deus. Ele fala no último versículo, 16, que o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Fugirá envergonhado. Eu quero meditar um pouquinho sobre esse tema da nossa nudez, como nós somos envergonhados por causa disso, que é um reflexo do que aconteceu lá no Jardim do Éden, na queda da humanidade. Foi quando nós percebemos que estávamos nus e nos envergonhamos. Nós fugimos então de Deus por causa disso, por causa dos nossos pecados, porque diante de Deus nós somos completamente expostos. Não podemos esconder nada do nosso Deus, que é santo, perfeito, onipotente e onisciente. Nós não podemos escapar do nosso Deus, do nosso Criador, por mais que nós tentamos fazer isso. E o interessante é que no próprio Jardim do Éden, o que Deus fez foi não matou imediatamente a humanidade, não matou ali Adão, não matou Eva, mas ele prometeu o Evangelho, ele prometeu ali no que nós chamamos de proto-evangelho, de Gênesis 3,15, da semente da mulher que pisaria na serpente. E a primeira ação que Deus faz então é matar aquele animal lá, pegar a pele dele e cobrir a vergonha dos homens. A vergonha ali de Adão e Eva. Então ele cobriu Adão e Eva com o sacrifício daquele animal. E o que nós temos em toda a Bíblia, que nós vemos também isso relatado, é Jesus Cristo cobrindo as nossas transgressões, pelo seu sangue, cobrindo todo o nosso pecado, para que possamos estar diante de Deus, expostos completamente, sem vergonha nenhuma mais, porque todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram cobertos pelo nosso Jesus Cristo. E a gente tem alguns textos interessantes na Bíblia. Eu quero só mencionar Zacarias 3, que também é inspiração para livros infantis, que fala sobre o sumo sacerdote Josué, que estava com as vestes sujas diante de Deus. Satanás estava lá também, e Josué com as vestes sujas, não estava nu, mas estavam com as vestes sujas, imundas diante de Deus. E o que Deus faz manda trocar as vestes de Josué por vestes limpas, puras. Isaías 61, para encerrar, que é um texto que Jesus Cristo leu na sinagoga, falou que estava cumprido naquele momento, que era o iniciozinho do capítulo 61,
todos conhecem, que fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. No final desse capítulo, no penúltimo versículo, fala, no versículo 10, fala aqui que regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então a justiça de Deus, a imputação que nós temos no sacrifício de Deus, a justiça de Jesus Cristo imputada a nós, cobrindo com vestes de salvação, é algo que nós devemos nos gloriar bastante, entender muito bem isso que aconteceu ali naquela cruz, e em poucas horas nós veremos tudo aquilo acontecendo, e a vida de Jesus, a sua justiça sendo imputada a nós, cobrindo todos os nossos pecados, de forma que nós não precisamos mais nos envergonhar e correr de Deus, porque nós agora estamos vestidos, o próprio Deus nos vestiu de salvação para a sua glória, para a sua eterna glória, para glorificar o seu nome. Então que possamos sempre lembrar disso e agradecer e glorificar o nome de nosso Deus, que perdoa todos os nossos pecados, por meio dessa obra de Jesus Cristo que estamos estudando, por meio do seu sacrifício, da sua vida perfeita, da sua vida de perfeita obediência ao Pai, que nós podemos então agora estar vestidos pela obra, pela justiça de Cristo. Amém?